As câmeras de segurança do hospital veterinário nunca piscam. Suas lentes frias registram tudo, mas não fazem julgamentos. Elas acompanham os dias ensolarados e as noites silenciosas, capturando cada detalhe, cada movimento, sem emoção. Ao longo dos anos, tornaram-se parte da mobília do hospital, ignoradas por todos, mas sempre presentes. Naquela manhã, os monitores exibiam imagens comuns. Veterinários cuidando dos pacientes peludos, donos preocupados conversando na recepção. E Amanda, a enfermeira-chefe, caminhando pelos corredores com uma prancheta em mãos. Os animais, alguns recuperando-se de cirurgias, outros esperando atendimento, emitiam sons baixos, quase tranquilizadores. Amanda passava por eles com uma expressão concentrada, mas carinhosa. Ela sempre dava uma palavra suave ou um afago, demonstrando a compaixão que alimentava seu trabalho. Para ela, cada animal ali era uma responsabilidade pessoal. As câmeras seguiam seus passos, movendo-se com lentidão robótica, sem jamais perder de vista os cantos do hospital. Nas áreas onde Amanda caminhava, tudo parecia em ordem. No entanto, havia algo desconcertante na maneira como a tecnologia capturava o espaço. A falta de profundidade, a ausência de calor humano. As imagens em preto e branco não revelavam o amor de Amanda pelos animais, nem os sorrisos silenciosos que ela trocava com os outros funcionários. Para as câmeras, aquilo era apenas mais um dia comum. A sala de recepção, onde os clientes se amontoavam em cadeiras desconfortáveis, era uma área amplamente monitorada. As lentes observavam tudo, mas à sua maneira, mantinham uma distância emocional. Ali, o hospital era apenas uma sequência de rotinas mecânicas, tarefas sem alma. Amanda não se importava com as câmeras, nem com o que elas gravavam. Para ela, sua função era cuidar. Quando ela entrou em uma sala lateral para verificar um gato que acabara de passar por uma cirurgia, as câmeras a seguiram brevemente antes de mudar o foco para a recepção novamente. Do ponto de vista das máquinas, a vida no hospital veterinário era contínua, desprovida de qualquer perturbação. Mas as câmeras, apesar de sua visão onipresente, não podiam ver tudo. Não podiam perceber a fragilidade das situações, ou prever o que estava por vir. Por trás de suas lentes, algo estava se preparando, um evento tão pequeno e imperceptível quanto o vento que antecede uma tempestade. Enquanto os monitores capturavam Amanda em mais uma de suas rotinas, algo diferente estava prestes a entrar no campo de visão. Algo que mudaria para sempre a calma artificial do hospital. O menino estava prestes a chegar. As portas automáticas da recepção deslizaram suavemente e o menino entrou, acompanhado de seus pais. As câmeras o capturaram imediatamente, como faziam com todos os que passavam pelo hospital. Seus passos eram lentos, medidos, enquanto os pais seguiam apressados, discutindo sobre horários e compromissos. Eles pareciam distraídos, sem perceber que o filho ficara um pouco para trás, observando o ambiente ao redor com um olhar curioso e distante. Amanda, em um breve intervalo entre as tarefas, notou o menino de relance. Ele não parecia diferente de qualquer outra criança que já havia visto naquele hospital, mas havia algo em seu olhar. Um olhar profundo, vazio, que a fez hesitar por um instante. Ela desviou o olhar rapidamente, voltando ao seu trabalho com uma leve sensação de inquietação que não conseguia explicar. As câmeras focaram novamente na recepção, capturando a movimentação dos pais, preenchendo formulários e discutindo com a recepcionista sobre o tratamento de um animal de estimação que haviam trazido. O menino, no entanto, já estava fora de vista. Ele caminhou calmamente pelos corredores, explorando o hospital como se soubesse exatamente para onde estava indo. Mas sem pressa. Nenhum funcionário notou. As câmeras o seguiram enquanto ele passava por uma área de tratamento. Sua expressão era imutável, quase inexpressiva, como se estivesse alheio ao que acontecia ao seu redor. Os funcionários e pacientes, ocupados com suas rotinas diárias, permaneciam cegos à presença do menino, sem perceber que ele começava a se afastar das áreas públicas e a entrar nas salas de tratamento mais isoladas. Ele chegou à porta de uma sala onde um grupo de animais descansava.
recém-operados vulneráveis. A câmera no corredor o capturou parado, olhando para a porta por alguns segundos antes de abrir a maçaneta. O som de suas mãos girando metal foi abafado pelo ruído contínuo do hospital. Com um último olhar rápido para trás, para o corredor vazio, ele desapareceu dentro da sala, como uma sombra silenciosa. As câmeras continuavam gravando, indiferentes ao fato de que naquele momento algo terrível estava prestes a acontecer, oculto por trás da porta que agora se fechava. Dentro da sala de tratamento, o silêncio era profundo. As máquinas que monitoravam os sinais vitais dos animais em recuperação emitiam bips regulares, como batidas de corações metálicos, mas tudo parecia calmo, adormecido. O menino ficou imóvel por um momento, como se estivesse ouvindo, observando. As câmeras posicionadas nos corredores externos não o capturavam mais. Ele agora estava em uma zona fora de seu alcance. No entanto, se houvesse alguém ali para vê-lo, teria sido impossível ignorar a frieza no seu comportamento. Ele se aproximou das gaiolas com passos lentos, calculados, como se estivesse explorando algo novo, algo intrigante. Seus olhos examinaram os corpos adormecidos dos animais, que respiravam lentamente, alheios à sua presença. A primeira vítima foi um pequeno cão de pelo marrom, deitado em uma almofada após uma cirurgia. O menino observou por alguns segundos antes de agir. Seu movimento foi metódico, sem hesitação. A mão dele, pequena e aparentemente inofensiva, executou o ato com uma precisão perturbadora. O cão mal teve tempo de reagir, seus olhos permanecendo fechados, como se tivesse se entregue sem perceber. Nenhum alarme soou, nenhum sinal foi emitido. O hospital seguia sua rotina, como se nada estivesse fora do normal. O ato do menino foi invisível para todos, exceto para os poucos animais ao seu redor, que começaram a agitar-se em suas gaiolas. Um gato que estava em recuperação acordou e soltou um miado baixo, mas abafado pela sala fechada. O menino não reagiu ao som. Sem emoção, ele seguiu em frente, indo de um animal a outro com a mesma calma. Cada vida que ele tirava era tratada com a mesma frieza, como se estivesse executando uma tarefa banal, sem qualquer remorso ou hesitação. Seus olhos permaneciam fixos no que estava à frente, sem jamais olhar para trás. Seus movimentos eram quase ritualísticos. Uma ação, um corte, um silêncio. Não havia pressa, nem indício de culpa. Apenas uma execução metódica precisa. O menino se movia entre as mesas de tratamento com a mesma tranquilidade com que havia caminhado pelo hospital antes. E enquanto isso, do lado de fora, as câmeras continuavam a capturar a calma artificial do hospital, onde ninguém tinha consciência de que algo tão sombrio e irreversível estava acontecendo logo atrás das portas fechadas. Enquanto o menino prosseguia com seus atos na sala isolada, o hospital veterinário seguia como se nada estivesse errado. Nos monitores de segurança, as câmeras registravam a rotina dos corredores, a recepção movimentada e os sorrisos trocados entre funcionários e clientes. O som ambiente era preenchido pelos passos apressados dos donos de animais e as conversas baixas de médicos em consultas. Tudo parecia funcionar perfeitamente, como em qualquer outro dia. Amanda, ainda envolvida em suas tarefas, circulava de uma sala a outra, verificando os prontuários e oferecendo breves palavras de conforto aos pacientes de 4 patas. A enfermeira não tinha ideia do que estava acontecendo na sala onde o menino se encontrava. O hospital, normalmente um lugar seguro e de cuidado, não dava sinais de alerta. As câmeras, embora observadoras, eram impotentes diante do horror que ocorria a apenas alguns metros de distância. No monitor central da sala de segurança, os funcionários viam as mesmas imagens que viam todos os dias. Corredores tranquilos, médicos em ação e clientes ansiosos aguardando notícias de seus animais. Não havia nada que indicasse a sombra que pairava sobre uma área não monitorada, onde o menino continuava sua sequência de atos. Os funcionários de segurança, acostumados com a monotonia das gravações, não estavam atentos a possíveis ameaças. Por que estariam? Era apenas mais um dia no hospital.
Enquanto isso, atrás da porta que mantinha o menino invisível aos olhos das câmeras, ele seguia implacável, o corpo de cada animal se tornando um eco do anterior. Cada movimento dele era meticuloso, sem hesitação, como se estivesse cumprindo um objetivo que só ele entendia. Os sons abafados de bips, antes tão rotineiros, agora misturavam-se ao silêncio mórbido. Os outros animais começaram a se agitar, sentindo o terror que tomava conta da sala. Um gato tentou se encolher no fundo de sua gaiola, enquanto um cão, ainda sedado, deixou escapar um gemido baixo. O menino, no entanto, parecia imune a qualquer reação. Seu rosto permaneceu inexpressivo, seus olhos vazios. As câmeras externas não captavam esses momentos, e ninguém do lado de fora suspeitava que algo tão sombrio estava acontecendo no interior do hospital. Do lado de fora, na recepção, os pais do menino estavam absortos em suas conversas, folheando revistas, enquanto aguardavam uma consulta que nunca chegaria. A recepcionista passava fichas para um médico, indiferente à presença do menino, que já havia sumido de sua vista. Nada no hospital veterinário indicava que atrás de uma porta silenciosa, a rotina havia sido interrompida de forma tão brutal. Amanda passou pelos corredores mais uma vez, os passos ecoando no chão de linóleo. Ela se sentia estranhamente inquieta, como se algo estivesse fora do lugar, mas não conseguia identificar o que. Apenas uma leve sensação, algo que ela não podia explicar, como uma sombra na beira de sua consciência. Algo estava errado, mas as câmeras, os rostos tranquilos e o fluxo contínuo de trabalho não confirmavam isso. Ainda assim, o silêncio no hospital parecia cada vez mais pesado. A tranquilidade do hospital foi interrompida quando Amanda, guiada por um instinto que não conseguia explicar, decidiu verificar a sala de recuperação, onde alguns animais repousavam após cirurgias. Ela atravessou o corredor sem pressa, mas com uma sensação crescente de desconforto que a fez apertar o passo sem perceber. Quando empurrou a porta, um silêncio diferente a recebeu. Era um silêncio pesado, denso. A luz fria da sala de tratamento iluminava os corpos imóveis dos animais. Amanda demorou alguns segundos para processar o que estava vendo. Inicialmente, pensou que eles estivessem apenas dormindo, mas logo percebeu a estranheza. Os monitores, que deveriam estar emitindo sons regulares, estavam em silêncio. Nenhum bip, nenhuma indicação de vida. Seu olhar se fixou em um cão de pelo marrom, que deveria estar em recuperação. Mas seu corpo estava inerte, de uma maneira que Amanda imediatamente soube que não era normal. Aproximando-se rapidamente, ela verificou o animal. Não havia pulso. A realidade do que tinha acontecido começou a se formar em sua mente, mas ela ainda não conseguia aceitar. Foi então que ela viu os outros. Um após o outro, todos os animais na sala estavam mortos. O ar ao seu redor pareceu desaparecer. O horror tomou conta de Amanda. Seus joelhos ficaram fracos, e ela recuou para a parede, sentindo-se tonta. Como isso havia acontecido? Eles estavam sob seus cuidados. Ela os havia verificado não muito tempo antes. Era impossível. Mas o impossível estava bem diante dela. Sem saber o que fazer, Amanda correu para fora da sala, procurando ajuda. "Eles estão mortos", gritou para o primeiro colega que encontrou. Em poucos minutos, o hospital inteiro entrou em pânico. Funcionários começaram a correr pelos corredores, tentando entender o que havia ocorrido. Médicos e enfermeiros entraram na sala de tratamento perplexos, confrontados por um cenário que parecia uma cena de pesadelo. Na confusão, um dos funcionários, em busca de respostas, foi até a sala de segurança para rever as gravações das câmeras. Ele acelerou as imagens até o ponto em que o menino entrou nas áreas restritas. Quando pausou o vídeo e viu o menino agindo, o horror ficou claro. A verdade havia sido registrada o tempo todo, mas ninguém a havia notado. Amanda estava em choque. A imagem do menino parado na porta, olhando fixamente para os animais antes de agir, estava gravada em sua mente. Mas não era apenas na mente dela. Na tela do monitor da sala de segurança, o horror se repetia, quadro a quadro.
A frieza dos movimentos do garoto, a precisão com que executava cada ato, contrastava brutalmente com a tranquilidade das câmeras de segurança, que capturavam tudo de maneira impassível. Os funcionários estavam reunidos ao redor da tela, incrédulos com o que viam. Um silêncio pesado envolvia o grupo, e ninguém sabia como reagir. Não havia gritos de revolta, nem gestos de desespero. Apenas uma estupefação total, como se o cérebro de cada um deles estivesse tentando processar algo tão incompreensível que recusava aceitar. As imagens eram claras, mas as respostas eram inexistentes. Amanda não conseguia desviar os olhos da tela. Ela viu o momento exato em que o menino entrou na sala de tratamento. Como ele observou cada gaiola, cada animal. Parecia um garoto qualquer, como aqueles que apareciam diariamente com seus pais preocupados. E então, sem nenhuma expressão no rosto, ele começou a matar, um por um. Seus movimentos eram lentos, calculados. Não havia pressa, apenas uma estranha calma, como se estivesse realizando uma tarefa cotidiana. Por que ninguém viu isso? Amanda sussurrou para si mesma, mas sabia que a pergunta era inútil. As câmeras estavam lá para observar, mas não podiam alertar. O menino havia passado despercebido por todos, e agora, ali estava o resultado de sua ausência de emoção. A obsessão começou a se instalar em Amanda. Ela assistiu às imagens uma e outra vez, revivendo cada segundo. Na sua mente tentava encontrar algo que pudesse explicar o comportamento do menino. Algum gesto, um movimento hesitante, uma mudança de expressão que indicasse dúvida ou remorso. Mas não havia nada. Apenas a monotonia cruel de seus atos. Era como se o menino fosse um robô programado para cumprir uma tarefa que ele mesmo desconhecia. Outros funcionários já haviam saído da sala de segurança, incapazes de suportar o peso das gravações. Mas Amanda permanecia. Cada vez que assistia, o vazio no olhar do menino parecia crescer. E a falta de emoção no rosto dele a devorava por dentro. Ela não conseguia parar de assistir. E a cada nova exibição, o rosto do menino ficava mais inexpressivo, mais vazio. Era como se ele fosse um enigma impossível de resolver. E ela sabia que, mesmo assistindo 1000 vezes, nunca encontraria uma resposta. Enquanto Amanda se afundava na repetição incessante das imagens, na recepção, os pais do menino o chamavam para ir embora. A polícia já havia sido notificada, mas os pais, ainda alheios ao horror que seu filho havia causado, permaneciam tranquilos, sem saber da tragédia que havia se desenrolado nas últimas horas. O menino saiu da sala de recuperação sem pressa. Ele se dirigiu até onde seus pais estavam, como se nada de anormal tivesse acontecido. As câmeras capturaram seu caminhar sereno pelo corredor, o rosto inexpressivo, os passos calmos. Não havia pressa, nem qualquer sinal de que ele estivesse ciente do que fizera ou das consequências de seus atos. Era como se tivesse acabado de sair de uma brincadeira ou de uma atividade qualquer. Seus pais o olharam com carinho, perguntando se estava tudo bem, e ele apenas assentiu com a cabeça em silêncio. Não havia traço de remorso ou confusão em seu semblante. Apenas um vazio absoluto, uma ausência de qualquer sentimento que pudesse sugerir arrependimento ou culpa. As câmeras capturaram cada movimento dele enquanto saía do hospital, acompanhado pelos pais que não tinham ideia da tragédia que os esperava fora dali. Na sala de segurança, Amanda assistia àquela mesma cena, pausando a gravação várias vezes, tentando encontrar alguma pista, algo que explicasse o que estava acontecendo dentro daquele garoto. Mas o menino parecia impenetrável, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. O ato brutal que ele havia cometido momentos antes não tinha deixado nenhuma marca em sua aparência. Ele era como uma figura esculpida em mármore, fria, impassível, distante de qualquer emoção humana. A porta do hospital se fechou lentamente atrás dele, enquanto Amanda, em estado de choque, encarava a tela, perguntando-se como era possível alguém agir com tamanha frieza. A pergunta permanecia sem resposta. Dias haviam se passado desde o incidente, mas para Amanda o tempo parecia ter parado. Ela não conseguia se desvencilhar das imagens gravadas pelas câmeras.
Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do menino, imóvel, vazio. O hospital veterinário, normalmente um lugar de esperança e cuidado, agora parecia sufocado por uma aura pesada e insuportável. Amanda retornava obsessivamente à sala de segurança, como se algo a puxasse para lá. Sentava-se diante dos monitores, revendo as mesmas gravações. O momento em que o menino entrava na sala de tratamento, a forma como ele observava os animais, o modo quase clínico com que executava cada ato. Cada cena, cada fragmento do vídeo estava gravado em sua mente. Mas mesmo assim, ela continuava a assistir, esperando por algo. Algum sinal, um traço de emoção, uma indicação de humanidade. Ela pausava o vídeo repetidas vezes, congelando a imagem no exato momento em que o menino olhava diretamente para a câmera, antes de cometer o primeiro ato de crueldade. O rosto dele permanecia impassível, os olhos sem vida. Não havia raiva, não havia prazer. Apenas uma quietude aterrorizante. Amanda apertou o botão de pausa novamente, ampliando a imagem do rosto do menino, até que seus olhos enchessem a tela. Ela tentou em vão encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que explicasse o porquê. Mas quanto mais olhava, mais distante parecia estar a resposta. Era como olhar para um abismo, um vazio insondável. O garoto não parecia humano. Havia algo de assustadoramente mecânico nele, como se ele simplesmente não tivesse a capacidade de sentir. Enquanto os outros funcionários tentavam seguir em frente, Amanda não conseguia escapar daquela prisão mental. Ela não conseguia afastar a ideia de que, se apenas assistisse mais uma vez, se olhasse com mais atenção, poderia finalmente entender. Mas a única coisa que encontrava era a ausência de sentido. Um ato brutal, sem causa aparente, cometido por um garoto que ninguém conseguia compreender. Os dias continuaram a passar, mas para Amanda era como se o tempo estivesse preso naquele momento. A gravação rodava, e ela assistia mais uma vez ao menino sair do hospital com a mesma calma com que havia entrado. As portas se fechavam lentamente atrás dele, e ela pausava o vídeo uma última vez, os olhos fixos no seu rosto inexpressivo. E naquele olhar vazio, Amanda percebeu que nunca teria uma resposta. Talvez algumas coisas simplesmente não pudessem ser compreendidas.